E hoje é dia de estreia aqui na TV Zona da Mata com o nosso programa Vida Saudável. Hoje nós vamos falar sobre o nosso tema de hoje, né? É um tema bastante interessante porque ele abrange as várias faces do nosso bem-estar: saúde, autoestima e estética. E nós convidamos aqui para falar sobre esse assunto, né? Para trazer essas informações sobre saúde, sobre estética, sobre bem-estar. Nós convidamos ela que é biomédica, especialista em análises clínicas e estética, mentora e também ministra cursos em estética avançada, ok? Mentoria e cursos em estética avançada. Ela também atua na Brasil Slim, aqui em Muriaé, Viçosa e no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Eu estou falando da doutora Maria Clara Dias. Tudo bem, doutora? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Prazer enorme estar aqui falando de um tema tão bacana, tão importante. E vai ser ótimo conscientizar, né, quem está assistindo com esse tema que é incrível e precisa ser muito bem lembrado por todos. Eu acho, doutora, que nesse momento é principal a gente começar falando sobre saúde, né? Porque eu acho que tudo inicia no nosso processo de saúde, para depois refletir em outros estágios, em outras etapas da vida, e a gente sim poder falar da parte estética, né? Com certeza. Então, ninguém é melhor do que você para trazer para nós aí todas essas informações com relação a esse assunto. Doutora Maria Clara, como que você faria uma relação ou uma correlação sobre saúde e autoestima? A gente que vem de um período aí de N coisas que aconteceram, num mundo que está tão contraditório aí, muitas coisas, né? As notícias que estão bem desanimadoras, a gente tem que buscar forças, né? Primeiro em Deus e depois de acreditar no nosso potencial. Então eu queria que você fizesse para nós, na sua observação, na sua ótica, né? E no seu lado profissional também, com tudo que você detém de informação profissional, essa relação de saúde e autoestima. Então, a saúde está ligada diretamente à questão da autoestima e assim vice-versa. A autoestima é como você se sente dentro de si, como você se sente no seu interior. Quando a gente vai para a parte clínica, nos consultórios, nas clínicas, até abordar algum paciente, e eu sempre geralmente pergunto isso a ele, mas como que você está com a sua autoestima? E muitos simplesmente eles falam sobre a parte visual, que é algo que a gente vai entrar daqui a pouco, Sérgio, mas que realmente não tem nada a ver com isso. A autoestima é como você está se sentindo dentro de si, envolvendo, lógico, questões psíquicas, questões emocionais, questão realmente da sua saúde física, porque é algo que um complementa o outro. A autoestima é a gente se sentir bem com a gente mesmo, dentro, né, daquilo, do contexto, de tudo aquilo que nós estamos vivendo naquele momento, mas mesmo assim estar firme, né, diante da sua imagem, diante de tudo que a gente precisa realmente enfrentar. Ok. Doutora, antes da gente entrar nesse item, né, que a gente já citou aqui, que você citou agora também, eu gostaria primeiro de conhecer um pouco, né, da sua história, um pouco da sua trajetória. Né, você que nasceu no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, que eu tive o privilégio de morar ali por vários anos, né? Sim. Morro de saudade do Rio de Janeiro, é uma maravilha, cidade maravilhosa, embora, né, tenha os problemas, né? O Rio de Janeiro tem tudo de bom, mas também tem as suas dificuldades. Com certeza. Então, falar um pouquinho da minha história, né, da minha carreira, é muito importante e cabe muito a esse tema. Porque antes de ser biomédica, antes de fazer a graduação, eu vivi a enfermagem, né? Fui técnica de enfermagem durante um tempo. E desde muito nova sabia que a saúde era a área que realmente eu queria estar. E eu tenho como missão ajudar pessoas através disso. E quando eu decidi cursar biomedicina, eu jamais imaginaria que eu iria vir para essa área de estética. E por N motivos, mas um dos motivos que eu quero colocar aqui, né, em contexto, é por conta realmente da autoestima. Quando a gente trabalha num ambiente, olha que ironia, né? Quando a gente trabalha num ambiente hospitalar, muitas das vezes, muitos dos profissionais, eles simplesmente colocam um crocs, um pijama cirúrgico, amarram o cabelo, porque eu vivi isso durante muito tempo. E quando a gente entende que a gente precisa se doar, que a gente precisa estar muito bem com a nossa autoestima, até mesmo no nosso ambiente de trabalho, a gente começa realmente a praticar o mínimo de autocuidado. Então, quando eu percebi que realmente eu precisava me cuidar mais, né, eu venci um sobrepeso, venci realmente a autoestima, cuidei de muitos fatores psicológicos que a gente passa, e a autoestima ela faz isso com a gente. E foi aí que eu comecei realmente a ver que estava florescendo
tendo o desejo da área da estética. Então, a minha área, né, na saúde, ela já vem de muito tempo, mas durante 8 anos, né, até então, eu venho vendo como isso é importante, como é importante a estética, não somente, né, no meio profissional, mas na nossa vida realmente, né? A gente precisa se sentir bem com a gente mesmo para dar o nosso máximo em tudo. Tá. E isso aí que você está falando são coisas que você viveu no Rio de Janeiro, não é isso? Sim, exatamente, no Rio de Janeiro. E como é que você descobriu Muriaé? Conta pra gente. Então, meu pai, ele é daqui, de uma cidadezinha próxima daqui, que é Barão do Monte Alto. Ah, que legal, Então, ótimo lá. eu já tinha realmente alguns familiares aqui, e minha avó ela fez tratamento do câncer, né, na fundação. E aí foi onde eu conheci Muriaé. Quando minha avó ela passou por essa parte do tratamento, eu conheci um pouco melhor a cidade. E sempre visualizando realmente como que eu poderia implantar a estética, né, dentro da cidade. Surgiu a oportunidade, vim para Muriaé, decidi abandonar um pouquinho o Rio de Janeiro, por mais que ainda atendo, né, minha família realmente toda de lá, gosto muito do Rio, sinto saudade, mas até então estou fixada, né, residencialmente morando em Muriaé, mas eu vim realmente para Muriaé por isso, né, por uma questão de escolha e uma questão de querer realmente implantar um pouco da saúde, da estética avançada, da estética de resultado e ajudar realmente muitas pessoas e profissionais a conhecerem um pouquinho desse lado que ajuda a transformar as vidas. Maravilha. E Muriaé na área da saúde é uma referência, né? Sim. Nós temos aqui bons hospitais e tudo, tem a fundação, né, do câncer. Sim. Então, Muriaé é uma referência na saúde aqui para toda a região. Doutora, nós falamos no minuto atrás sobre saúde e autoestima, e agora aqui, qual a relação? Saúde e autoestima, autocuidado e bem-estar. Qual que é a relação e a diferença entre saúde e autoestima, autocuidado e bem-estar? Sim, nós podemos estar saudáveis fisicamente e não estarmos saudáveis emocionalmente. Sim, podemos. Nós podemos ter uma saúde física, mas estar com uma autoestima lá embaixo. Então, uma coisa também puxa a outra, porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, um indivíduo saudável é um indivíduo que está, né, com seu lado emocional, físico e psíquico bem. E não tem como a gente falar de saúde hoje em dia e não falar de autoestima. Foi algo que aconteceu na pandemia, né, Sérgio? Muitas pessoas, né, por a gente ter que ficar mais em casa, não ter o convívio pessoal, o convívio social, né, estar realmente lidando ali só com si mesmo, muitas pessoas caíram em depressão, né, e mexeram muito com a questão da autoestima. E isso vai contribuindo pelo aparecimento realmente de novas doenças. Então, quando a gente está realmente estar bem com a gente, nossos hormônios, né, reagem de forma melhor, a gente tem realmente uma diminuição do hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, por isso que a autoestima está muito ligada a essa questão, né, da saúde. Porque hoje em dia não tem como um indivíduo ele estar bem, né, ser um indivíduo saudável se ele estiver com a autoestima ruim. E autocuidado, ele já vai partir para a parte do querer realmente, né, se cuidar, do querer amanhecer todos os dias, lógico, pensando na sua autoestima, mas fazer o mínimo que muitas das vezes pela rotina corrida, né, pelo trabalho, quem é mulher, rotina de casa, filho, marido, trabalho, ser uma mulher, né, de negócios e assim também os outros, né, os homens, a gente precisa realmente praticar esse autocuidado, porque sem o autocuidado a gente também não consegue estar bem. Um dos grandes motivos é cuidar, é buscar a estética, que antigamente era vista realmente como algo que era luxo, né, que não poderia ser prioridade. Ou vaidade, né, na sua palavra mais pejorativa. Exatamente, né? Vaidade, né, mas que hoje realmente sim, a estética está caracterizada como saúde. Eu fui uma profissional que tinha muito preconceito com a estética, né, na época que eu vivia somente no ambiente hospitalar, né, como eu falei, eu já fui analista clínica, eu já vivi em meio a laboratório somente, um ambiente muito fechado. Eu mesmo, antes de me especializar, eu tinha esse preconceito. Nossa, mas eu cursei tantos anos de faculdade, me especializei, sou profissional de saúde. Cabe a mim ir para a área da estética? E hoje eu tenho muita gratidão por ter feito essa escolha, né, porque é algo que se eu não tivesse tanta autoestima, com tudo que a gente vem passando, né, Sérgio, na vida, tinha dia que a gente não quer nem levantar, mas a gente precisa resgatar forças, né? Eu sou uma pessoa cristã que acredita em Deus, então é algo que tudo está interligado, a saúde, a estética, o autocuidado, né? É uma vida só. É isso aí. A vida não aceita ensaios, né? Exatamente. Cada minuto que a gente está vivendo aqui
é uma realidade, né? A Sim, mais ou a menos, não é isso? A gente exatamente. A tem que gente saber precisa aproveitar. viver. Doutora Maria Clara, com relação eu vou tirar um pouquinho dessa coisa pessoal e levar para o lado mais empresarial ou Sim, corporativo, ou de pessoas que sempre estão em evidências, né, pelas suas profissões, pelas suas escolhas, com relação, tanto homem quanto mulheres, com relação à preocupação com a saúde, com esse olhar estético. Por exemplo, eu acho que quem se propõe a ser uma pessoa do cenário político, né? Seja ele homem ou mulher. A mulher, por si só, ela já tem mais, né, uma preocupação com essa parte já tem mais o autocuidado. já tem mais o autocuidado, né? O homem tem Uhum. uma tendência de achar que está tudo certo, está tudo bem e vamos embora, Comodismo. né? Uhum. Mas como que você vê isso, principalmente no público masculino, né? Que é alguém que está à frente de uma empresa ou alguém que tem um nome no cenário político, né? Como que você vê em termos de presença, em termos de venda de imagem, né? Como a gente fala aqui sobre o se vender sem palavras, né? Quando você Sim. chegou, o que é que chegou? Chegou alguém bem vestido, chegou alguém bem cuidado, com relação Sim. principalmente aos homens. O que é que você nos diz disso? E já tem um ditado, né, Sérgio, que é a primeira aparência que fica, né? Então, assim, hoje em dia a gente está numa era que a gente visa muito o visagismo, a imagem pessoal, visa muito realmente, infelizmente, as características. E se a gente não se mantém numa postura de uma figura pública, né, que imagem que você vai passar? E isso a gente precisa realmente se preocupar, sabe? Porque o que você está querendo passar para as pessoas, né, que estão ali no seu convívio, igual você falou sobre essa questão da política, sobre os seus eleitorados, em si, sobre a população, e o que será que realmente você está conseguindo transparecer a pessoa que você realmente é e a pessoa que realmente você busca ser? Porque a aparência hoje em dia ela conta muito, né? A gente pode ter realmente assim muito pouco conhecimento em determinada situação, mas a forma que a gente se apresenta, a forma que a gente, né, tanto em questão de roupa, questão física, questão realmente de autocuidado, realmente a gente é visto de uma maneira totalmente diferente. E isso, assim, já é comprovado, né? A gente tem vários vídeos, e isso vai acabando criando estereótipos. Então, se a gente realmente não se manter numa postura como a gente realmente quer, né, transparecer a figura que a gente quer, a gente realmente vai perdendo um pouco, sim, da autoestima, do autocuidado, e isso envolve também a questão da saúde, e a gente não consegue realmente ter o empoderamento necessário que nós precisamos ter para alcançar realmente aquilo que a gente quer alcançar. E especificamente falando do público masculino, como que é a procura desse público, né? Tem aumentado? Os homens estão mais vaidosos ou menos preconceituosos? O que que você fala Sim. pra gente? Olha, existia sim um preconceito muito grande, né, de parte do perfil masculino. Entretanto, hoje esse tabu já vem sendo quebrado, já tendo, por exemplo, vários homens, e eu acho isso muito bacana. Sérgio, porque, por exemplo, meu pai ele tem 71 anos de idade. Pro meu pai já é uma era totalmente diferente. Eu Não, brinco, né? não vamos falar de idade. Vamos pular essa parte. Sim, mas eu brinco realmente hoje em dia com meu pai, né? E realmente ele ainda é mais durão. A gente sente a resistência, né? Talvez até pela naturalidade dele, né? De ser uma pessoa que veio realmente, né, de uma cidade menor. Entretanto, isso já vem sendo quebrado, né? Os homens eles já vêm buscando. Isso é muito interessante, porque por que não? Né? Qual que é realmente, não sei, o preconceito? A gente precisa se manter bem e assim, o homem ele precisa entender que o autocuidado ele precisa estar instalado nele. Como que ele vai, por exemplo, um político, igual você, né, fez a abordagem, como que ele vai realmente falar com o eleitorado, como que ele vai participar de reuniões, se ele não está preocupado com a aparência física, tá? E aí, quando eu falo em aparência física, eu quero abrir, né, realmente aqui uma questão que eu não estou falando da questão de obesidade, até porque obesidade é uma doença e obesidade a gente precisa ser É um tratada, processo inflamatório, né? é um processo inflamatório e que carrega várias outras comorbidades. Mas eu digo assim, como ele não se preocupar com isso? Porque o comodismo é uma palavra muito forte nos homens. Vem sendo quebrada, mas isso a gente ainda tem que fazer um trabalho realmente. E muito interessante que geralmente é uma mulher que incentiva, ou então é uma pessoa, né, um amigo realmente que já vem se cuidando e que faz realmente esse trabalho, né, de incentivador. Mas isso é muito importante, por quê? Porque
a autoestima começa, talvez você não liga, né, para o que você se olha no espelho, você não liga ali para as suas características físicas, mas que depois a conta lá no final não vai fechar por conta da saúde. Então, os homens, eles precisam sim quebrar mais esse tabu, né, precisam mais se cuidar realmente nesse sentido. Entretanto, isso já vem sido mudado e eu fico muito feliz por isso. Eu acho que isso dá o reforço de imagem, eu acho que ele dá um reforço muito grande com relação à credibilidade, né? Sim, exatamente. A credibilidade, ela diz muito, né, sobre a pessoa. Se um paciente chega para mim para cuidar de autoestima no meu consultório e eu estou totalmente desleixada, porque vamos ser sinceros, nós somos seres humanos. Existem dias bons, existem dias ruins, mas é aquilo, é respirar, levantar, se arrumar. Eu costumo dizer com os meus pacientes, e falo isso abertamente, até nas minhas redes sociais, que o dia que eu tô com um batonzão vermelho é o dia que eu mais preciso realmente daquele poder. Porque é isso, é praticar um autocuidado para fazer algo com aquilo que você precisa se vestir aquilo ali e se sentir porque bem. se você põe um batom vermelho que marca muito, que chama muita atenção, Sim. e se você não tiver em condições de segurar Sim, esse batom vermelho, né? Exatamente. Então, ele vai chamar a atenção justamente para o que você não quer mostrar. Exatamente. Então a gente precisa realmente, assim, passar aquilo que a gente quer, mas usar realmente dessas práticas de autocuidado para a gente realmente chegar a um estado emocional, né? E hoje em dia a gente sabe que existem vários estados emocionais, mas que a gente consegue mudar isso através do nosso autocuidado e do autoconhecimento, que é uma outra palavra que tem sido muito usada até hoje realmente pelos psicólogos. Doutora Maria Clara, outra pergunta. Com relação a procedimentos agora, vamos para um lado mais prático agora, né? Dessa questão de estética, obesidade, emagrecimento e tal. O que as pessoas, na sua opinião, procuram mais? Elas estão mais preocupadas com a saúde, com a estética do corpo ou com a estética facial? Olha, Sérgio, por mais que a harmonização facial ela tenha crescido muito, que é uma área até que eu sou especialista, o público que realmente visa essa questão de figura pública, ele vem mais também pelo corpo. Porque é algo que está ligado com roupa. E quando a gente fala de autoestima, a gente fala, sim, das características físicas, da pessoa que quer, né, se vestir melhor, né, por ser talvez uma figura pública, por se apresentar melhor, e já vem ligado mais essa questão do corpo. Já vem ligado com a questão do emagrecimento, com a questão da gordurinha localizada, com a questão em si da saúde. E aí sim, depois que eles começam com a questão do corpo, né, com a questão de se sentir bem, com a questão física, vamos dizer assim, que eles vêm, logicamente, pensando já na questão do rosto. Mas hoje em dia, por mais que as pessoas não conheçam, são leigas nesse assunto, a questão do corpo está muito forte, né? A questão do que roupa eu vou vestir? Será que eu tenho como vestir aquela roupa que eu gostaria de vestir e se sentir bem? A gente tem que gostar, Sérgio, eu sou essa profissional que fala isso. Gostar da gente como a gente é. Porque a gente precisa se autoconhecer. Mas não é porque a gente não se ama, não é porque a gente se ama que a gente precisa aceitar aquilo. Mas aí não tem um contraponto aí da gente, se a gente se amar do jeito que a gente não vai querer mudar. Mas entende que se a gente se ama, a gente precisa buscar o cuidado. Porque a mãe ama o filho incondicionalmente. Mas a mãe não cuida. Então, a gente precisa entender que, assim, a gente pode se amar incondicionalmente, mas a gente cuida daquilo que a gente ama. E a gente precisa cuidar do nosso corpo. Então, se a gente se ama, não é questão de que a gente não se aceitar como é, mas buscar autocuidado. Buscar realmente cuidados, porque a gente se ama, então a gente precisa cuidar daquilo. Sempre a gente tem o que melhorar, né? Sempre seja no corpo, seja na mente, seja no espírito, né? E isso contribui muito até para prevenção. Né, que é outra coisa também que a gente precisa entender, que o autocuidado, autoestima, autoconhecimento, saúde, a gente precisa prevenir, tá? Então, a gente precisa prevenir de algo que a gente não quer chegar. Ok. Falando em prevenção, indo para o lado estético agora, quais são os conselhos que você dá, seja homem ou mulher, para os primeiros cuidados com relação à prevenção do envelhecimento? Eu não queria falar, não, gente, mas eu já comecei a passar por alguns procedimentos aqui com a doutora Maria Clara, lá na Brasil Slim, entendeu? Sim. A gente está no início ainda, calma, não é resultado, então calma que a gente vai chegar lá. Vai chegar o dia que eu vou falar assim, ó, Brasil Slim, doutora Maria Clara aqui, a gente vai chegar lá, calma que a gente está só começando. E eu queria aproveitar aqui para dar um abraço para o Marlon, né, da Brasil Slim, Sim. que atende a gente com tanta simpatia, uma pessoa visionária, empreendedora, que está sempre com muito afinco ali. Sim, e a Tamara também, né? A Tamara, esposa, né? Sim. É um casal assim que a gente conhece, que está sempre
promovendo e procurando, né, as melhorias com essa visão empreendedora. Sim. E a Brasil Slim, inclusive, não está só em Muriaé, igual você falou, no Rio de Janeiro, Viçosa, que você também faz procedimentos, você tem pacientes lá, né? Ou clientes, não sei como você chama. Acaba que a gente fala que o nome certo é cliente, por estar envolvido na questão da saúde, mas a gente que é profissional, envolvida na questão da estética, perdão, mas a gente que é profissional da saúde acaba falando paciente, né? Porque a gente cuida daquilo ali realmente com todo amor e com todo carinho, e já entendendo que estética é saúde, né? Então, cliente, paciente, acaba que surge aí da mesma forma. Mas essa questão, né, da Brasil Slim realmente, ela expande isso, né? Uma das nossas missões é realmente ajudar a transformar a vida das pessoas através da estética, né? Por quê? Porque hoje em dia uma pessoa que não se sente bem com ela mesma é uma pessoa que não consegue sucesso profissional, é uma pessoa que não consegue alcançar patamares maior justamente pela não aceitação ou justamente até mesmo pela baixa, né, estima, por não se sentir bem, por não se sentir seguro, por não ter aquela confiança em si mesmo. Então, a missão de transformar a vida das pessoas, que é uma missão da Brasil Slim enquanto empresa, mas é uma missão também minha enquanto profissional, ela vem para englobar tudo isso. Ela vem para transformar uma simples pessoa que quer se sentir bem para uma questão de saúde mental, mas também para uma figura pública, para uma pessoa que realmente precisa desse up, né, desse glow up que eu sempre falo, para realmente se sentir bem e encarar realmente ali tudo que tiver por vir, se empoderar e buscar muito sucesso. Ok. Doutora, uma outra pergunta com relação a os seus clientes ou pacientes que você atende lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Sim. E os seus clientes ou pacientes que você atende em Viçosa e aqui em Muriaé, que são nós, os mineiros, né? Você percebe alguma diferença de comportamento sobre, no Rio as pessoas buscam mais isso do que aquilo, em Minas as pessoas buscam mais isso do que aquilo, com relação também a homem e mulher? Sim. Como que você define o seu público cliente de lá e daqui de Minas, que eu quero entender um pouquinho dessa diferença, Sim. porque o Rio de Janeiro está sempre à frente de tudo, né? Exatamente. Rio de Janeiro, São Paulo, né, são regiões que a gente tem realmente muita informação, né? Não que Minas Gerais não tenha, mas eu sempre costumo dizer, até para os meus alunos de curso, que o paciente barra cliente do Rio de Janeiro, de São Paulo, entre outros lugares, é um paciente que ele já chega falando o que ele quer fazer. Porque ele já buscou, ele já tem aquele conhecimento. O pessoal do Rio já é mais decidido, mais pra frente, né? Vai, pronto, acabou, que der, eu sei deu. disso. Exatamente, é uma pessoa que já chega falando, né? E eu brinco que o mineiro é um pouco mais acanhado, ele fica com mais dúvida, né? Ele fica com o pezinho atrás todo em medroso, tudo, todo medroso. Vai lá no caladinho e faz. Exatamente, eu lembro até que quando eu cheguei aqui em Muriaé, eu era considerada um pouco pra frente, realmente, pelo jeito carioca, né? De falar, realmente. Mas é muito engraçado porque a gente nitidamente percebe isso, né, Sérgio? A gente nitidamente entende que o cliente do Rio de Janeiro, né, de cidade grande, né, até, por exemplo, Juiz de Fora, que é uma cidade muito desenvolvida, BH, ele é um cliente que ele tem muito mais conhecimento daquilo, né? Então, ele já chega praticamente ali na sua clínica ou no seu consultório já falando o que ele quer fazer. E aí, cabe a você, até enquanto profissional, falar assim, olha, enquanto saúde, isso talvez não seria legal e tal. E o povo realmente, né, a população mineira já é uma população que realmente ela tem muitas dúvidas, né, ela quer entender melhor sobre aquele respectivo assunto, ela precisa, né, ter realmente maiores informações. Então, é um paciente que a gente precisa lidar. Embora o espelho no Rio de Janeiro e o espelho em Minas Gerais nos mostra a realidade é a mesma, né? Sim, quando você exatamente. não está satisfeito com alguma coisa em você, o espelho mostra. Exatamente. Né? Depende da leitura que você tem que fazer do que o espelho está te mostrando. Exatamente. É engraçado porque agora a gente falou da questão do emagrecimento, tá chegando o verão, né? E o verão é realmente, o mineiro gosta de praia, talvez por não ter praia, né? Ele já tem sempre uma viagem marcada. Passa o ano inteiro pensando. Exatamente. E é engraçado que ele se prepara para ir para praia. Eu atendi muito na semana passada pacientes que viraram para mim e falaram assim, Maria Clara, eu tenho uma viagem marcada para ir para praia, eu quero me sentir bem. Já é ao contrário do pessoal do Rio, que já tá na praia com mais constância. Quero aproveitar, doutora, de falar que eu estou pensando em ir para praia e você me ajuda aí, porque a gente tem que melhorar muita coisa, hein? Exatamente. E olha como é que essa questão, Sérgio, é bacana. As redes sociais, né, as mídias, elas realmente fizeram com que tudo isso fosse realmente mais implantado, né? Por quê? Por que a pessoa hoje ela se preocupa? Porque ela vai para a praia.
Porque muitas das vezes, talvez, não é nem tanto com o marido, né? Nem com as pessoas que vão estar ali no convívio da viagem, mas com as redes sociais, porque ela já está pensando na foto que ela vai postar, ela já está pensando, né, no que as pessoas vão dizer. Quanto é mais fácil, tem sempre uma ajudazinha ali, um filtrozinho, uma coisinha que ajuda, Hoje em dia né? ainda tem essa ajuda, mas mesmo assim isso está muito forte ainda, não só para a mulher, tá? Mas pelo homem também. Então, assim, como que as redes sociais elas influenciam nessa questão da estética, né? Isso só tende a crescer, porque, né, a gente está no meio tecnológico muito mais avançado. Desde quando eu comecei minha especialização em estética para hoje, já é totalmente diferente. Então, é algo que a gente tem que pontuar mesmo, até para a questão de filmagens, vídeos, aparecer diante das câmeras. Então, aí as figuras públicas, elas precisam se manter bem realmente, porque não é só no ao vivo que elas transparecem aquilo ali que elas querem transparecer. É no conteúdo, no dia a dia, né, no diário ali realmente. Ok. Doutora, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais de quais os procedimentos são mais utilizados agora aqui, né, nos pacientes que você atende não só aqui em Minas, mas também no Rio de Janeiro. Quais são os procedimentos mais procurados? Sim. De corporal, os procedimentos mais procurados, né, ainda assim, são os procedimentos mais avançados, né, onde os profissionais da saúde têm respaldo jurídico para trabalhar. Hoje em dia está muito em alta, né, do corpo a questão das enzimas, está vindo aí muito forte a questão do endolaser, né, que tem estudos aí que já mostram grandes resultados, mas a questão da criolipólise é um tratamento que teve um estudo científico desenvolvido em Harvard, que teve um boom muito grande na estética, mas que até hoje, sim, está em alta, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que hoje em dia as massagens já vêm ficando de lado, né? Massagem hoje em dia é uma coisa muito pouco procurada, porque a gente já tem outros procedimentos mais tecnológicos. É como tudo, né? Vai avançando. Exatamente. Você acha que a velocidade da comunicação tem colaborado muito para esse crescimento também da parte estética? Sem dúvidas. O Instagram hoje em dia, né? Você coloca ali a hashtag, ele já coloca tudo que você precisa saber. O paciente ele já chega sabendo mais ou menos como que é feito, por mais leigo que seja. Então, assim, a rede social, né, a tecnologia, ela tem contribuído muito realmente para essa informação, né? Até do querer fazer, né? Do reconhecer que precisa também fazer. Então, doutor, eu iria pedir você a licença para eu fazer um comentário aqui com relação à doutora Amália Cambraia. Eu iniciei lá na Brasil Slim, né, com você. A gente está fazendo alguns procedimentos iniciais e também com a doutora Amália Cambraia eu iniciei um trabalho também, né, de lentes de contato, porque a gente tem que ir com a autoestima, tem que dar uma valorizada no sorriso, né? E então, sorriso hoje em dia é tudo também, então, muito é isso importante. Aí, faz parte desses contatos, porque você está com uma pele bonita, um cabelo bonito e tal, com o corpo, emagreceu, mas eu acho que o sorriso, ele ainda é um cartão de visitas, né? Exatamente. Então, hoje eu estou com esse sorriso aqui. Doutora Amália Cambraia, obrigado aí pelo trabalho que você tem feito, o carinho que você tem me atendido. Estava programado até de você estar com a gente aqui hoje, mas a gente entende, surgiu um contratempo, mas nem por isso vou deixar, né, de citar aqui o seu nome, fazer a você um agradecimento. Tudo de bom, breve, estou te aguardando aqui, ok? Obrigado aí pelo seu carinho. Grande beijo. Doutora, queria que você fizesse as suas considerações finais aí com relação ao seu trabalho, com relação ao Brasil Slim. Sim. O que você tem para falar para a gente? Só tem realmente a falar que é muito importante a gente começar, Sérgio, cuidar o quanto antes da gente. Não temos vivido dias fáceis, né? Eu acho que todo mundo tem os seus problemas e se a gente começar a se cuidar o quanto antes, no sentido de prevenção, né, que é a palavra que eu gosto de utilizar muito, a gente consegue evitar uma doença mais grave, a gente consegue evitar, né, um problema psicológico, a gente consegue evitar, né, um transtorno realmente voltado à questão visual e a gente consegue realmente fazer com que a gente fique bem para alcançar, né, lugares mais altos, realizar sonhos, porque hoje em dia essa questão da estética ela está muito ligada até para realmente pelo que a gente precisa, de como a gente precisa estar para conseguir alcançar os nossos sonhos. Então, assim, o quanto antes a gente puder se cuidar, a gente realmente se cuidar, a gente realmente praticar o autocuidado, por mais que a rotina seja cansada, seja, né, que seja cansativa, perdão, seja exaustiva, a gente tirar um tempo pra gente, né? Eu tô falando aqui de uma pessoa que hoje trabalhou 12 horas, mas a gente precisa tirar um tempo pra gente pra cuidar do cabelo, cuidar da pele, fazer uma unha, e isso eu sei que muitas das vezes a gente deixa isso, né,
até em off, mas isso é importantíssimo. A gente precisa começar a buscar esse autocuidado para a gente conhecer também um pouco mais da gente e, logicamente, melhorando cada vez mais. Buscar estética. Estética é saúde. A gente precisa se sentir bem com a gente mesmo, né? Voltado para essa questão corpo, voltado para essa questão rosto. E hoje em dia não há nada que a gente não possa fazer pela gente. E eu costumo dizer que a única pessoa responsável realmente por você e ser quem você quer ser, é você mesmo. Né? Então é uma coisa que ninguém pode pegar na sua mão e falar, Sérgio, vamos lá. É você que tem que tomar a decisão. Né? Então a gente começar a decidir se cuidar melhor. Porque estética hoje é vida, estética hoje é saúde, e saúde ela tem que ser prioridade na nossa vida. Isso aí. E não deixa de ser o nosso cartão de visita, né? Não deixa de ser o nosso cartão de visita. A gente precisa se sentir bem. Doutora Maria Clara, nós falamos aí sobre a velocidade da comunicação e eu gostaria que você deixasse aí o seu contato, o seu link da bio, para que as pessoas que ainda tiverem alguma dúvida, quiserem tirar as suas dúvidas, né? Que entrem em contato com você, como que elas podem procurar você para ouvir os seus conselhos, para agendar com você alguma coisa aí que seja de interesse, seja na parte corporal, na parte estética. O que você pode deixar de contato? Eu movimento muito meu Instagram, né? Com a correria do dia a dia, a gente realmente às vezes até fica em falha. Eu até falo assim, motivos do sumiço, agenda lotada, graças a Deus, mas é através do meu arroba, né, no Instagram, é o arroba doutora Maria Clara Dias, tudo junto. Quem me acompanha lá sabe que eu falo um pouco para profissionais da saúde, eu falo um pouco para os meus pacientes, eu falo um pouco para quem quer realmente buscar uma transformação de vida e também através das redes sociais da Brasil Slim, né? Hoje aqui em Muriaé, Brasil Slim, a página, né? O arroba brasilslim.muriaé, né? Que é da clínica aqui na Pracinha do Rosário, mas nós temos o arroba Brasil Slim Barra da Tijuca, o arroba Brasil Slim.viçosa e realmente a nossa ideia... E agora temos uma unidade nova em Campo Grande, no Rio de Janeiro, né? Então a gente realmente faz esse trabalho com as pessoas, né, que querem conhecer um pouquinho mais e, assim, entender que muitas das vezes, se você já é um profissional muito bem qualificado, você também precisa se cuidar, né, enquanto pessoa realmente. Ok, doutora Maria Clara, uma grande honra no nosso programa de estreia receber você aqui, você sempre trazendo tantas informações e hoje participando da nossa estreia. É uma grande honra ter você aqui, ter, né, a Brasil Slim também aqui participando com a gente. A doutora Amália Cambraia, né? Já deixei o meu abraço para ela aqui, volto a repetir, fica aqui o meu agradecimento, em breve, vou reafirmar, quero você aqui, tá bom? E convidar a todos que estão nos assistindo, que nos acompanhem nas nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube, TV Zona da Mata, onde você vai acompanhar todas as dicas para que você tenha também uma vida saudável como nós. Grande abraço, obrigado por tudo.